Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja. O que vocês acham de nós fazermos juntas hoje um quadro desse para colocar plantinhas? Não vai ser exatamente igual a esse, mas usando a mesma técnica. Vamos lá? Essa aqui é uma outra peça que eu fiz por esses dias. Então hoje a gente vai trabalhar com uma peça retangular, tipo essa, e vou fazer uma peça redonda também. Primeira coisa que a gente vai precisar são duas formas. Eu uso essas assadeiras aqui, mas a gente forra elas, tá? Isso aqui é só para servir como um molde. A gente forra um plástico nas duas. Eu gosto de colocar aqui, para ficar entre a massa, alguns pedacinhos de arame, arames velhos mesmo, só para poder ajudar a dar firmeza na peça. Aqui eu utilizo 4 pedacinhos de mangueira, ou mangueirinha mais fina, que eu coloco aqui para ser os furinhos da peça, para ficar onde vão ser os furinhos. Então a primeira coisa que a gente vai precisar é de uma mistura de uma medida de isopor para uma medida de cimento. Já misturei os dois aqui. Aqui tem a medida tá dobrada porque eu vou precisar fazer duas peças. Então aqui agora eu vou acrescentar água nessa mistura pra gente poder colocar a nossa massa aqui. Como ele tá forrado com plástico, os refratários estão forrados, a gente não vai precisar de untar. Para fazer esse detalhe da xícara, nós vamos precisar de um potinho, desse potinho comum que a gente utiliza para a planta mesmo, um tamanho menor. E aqui no fundo, onde tem os furinhos, eu vou medir para poder cortar, não no meio o vasinho, eu vou cortar um pouco para baixo do meio, porque eu vou ter que enterrar esse vasinho aqui na massa, porque esse vasinho ele vai servir de parâmetro para mim fazer a xícara. Aqui a gente não precisa, porque quando a gente for dar sequência vocês vão entender. Então aqui, primeira coisa que eu vou fazer é cortar o vasinho um pouco para baixo do meio. Então essa parte aqui eu vou descartar e a gente vai utilizar essa parte maior aqui. Então agora que a nossa massa já está pronta, a consistência da massa é essa consistência aqui um pouco mais molinha, mas não rala. Aqui, ó. Tá vendo? Aí agora a gente vai começar a espalhar a massa nos recipientes. Eu vou colocando devagar, primeiro em cima de onde estão os arames, para não correr risco que eles saiam do lugar ou que eles não fiquem bem cobertos à medida que eu for distribuindo a massa. Depois de colocar a massa aqui nos refratários, a gente acerta ela, nivela bem niveladinha e coloca os caninhos onde vão ser os furos. Vou ajeitar essa aqui para vocês verem. Aqui, olha, você vem só alisando a massa, muito cuidado para acertar ela. Deixa eu descer essa peça aqui para não correr o risco dela estragar. Olha, a gente vem, nivela ela bem niveladinha, vem acertando com a colher.
Prontinho. Depois da massa bem acertadinha aqui, ó. Nesse aqui que a gente vai fazer esse modelo de xícara, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa parte que a gente cortou aqui. Como de um lado aqui vai estar a jarra, ela fica mais lateral assim, então a xícara a gente vai colocar ela meio de lado, ela não vai ser centralizada. Então vou colocar ela aqui na parte de baixo e eu aperto ela. Por isso que ela tem que ser cortada depois do meio, porque no eu encaixar ela aqui, ó, tá vendo? Ela vai enfiar no concreto. Aí eu vou deixar isso aqui secar por 24 horas, vai ficar secando até amanhã. E amanhã a gente volta aqui para dar sequência no processo. Acertar aqui, ó, pro vasinho ficar bem colocadinho aqui, ó. Ok? Bom, gente, agora já se passaram 24 horas que a nossa peça estava secando. Eu já tirei o plástico, já tirei os caninhos aqui. E a gente vai agora fazer a moldagem da xícara. E eu vou explicar para vocês como que eu faço para moldar aqui a jarra. Para poder fazer esse molde, a gente vai precisar de uma massa de concreto feita com areia e cimento, na medida de 2 de areia para 1 de cimento. Por que que a massa de moldar é de areia e cimento e a massa que eu utilizei ontem para fazer a moldura foi de isopor e cimento? Para que a moldura fique mais leve. E para moldar, a massa de areia peneirada fina fica melhor, dá um acabamento melhor. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a areia aqui, a areia úmida, pra gente fazer o molde da jarra. Porque essa vasilhinha aqui, ela já vai servir para fazer o molde da xícara. Quando vocês forem fazer, caso vocês não tenham esse tipo de vasinho aqui, vocês podem utilizar uma outra vasilha plástica, tipo uma vasilha de margarina vazia e cortar, uma vasilha de requeijão e cortar, tá bom? Então vamos lá pegar a areia úmida pra gente moldar aqui a jarra. Bom, aqui, gente, eu já peguei a areia úmida, já coloquei aqui e moldei a jarra. Como que eu fiz isso? Vocês se lembram quando vocês eram crianças, que foram pra praia ou foram brincar em algum lugar que tivesse areia? A gente sempre fazia bolinho de areia, montinho de areia pra brincar. É a mesma coisa. Só que aqui, pra moldar a parte de cima do vaso, eu uso uma superfície reta. Neste caso que eu tô usando essa colher de pedreiro, mas quem não tiver pode usar uma tábuazinha, uma coisa assim, só pra encostar aqui, pra poder aqui ficar mais reto. E vem colocando areia aqui, encaixando. Aqui eu fiz uma bolinha, fui encaixando. Isso aqui a gente vai arredondando com a própria mão e vai acertando. Agora, o que que a gente faz? A gente vai vir com o concreto e vai colocando o concreto aqui em cima. Nessa parte aqui da frente, deixa eu trocar de mão aqui. Nessa parte aqui da frente, eu vou precisar do apoio da colher para a massa não fazer a areia cair. Então eu vou vindo aos poucos, pondo a massa aqui sobre a areia. Só nessa parte aqui que eu vou precisar desse apoio. Depois não precisa não. Esse aqui, ó, é só pra gente nivelar aqui, ficar mais certinho aqui, ó. Esse aqui não precisa ficar alisando, belizinho agora não, que primeiro a gente vai espalhar a massa, porque senão a gente vem tirando a areia. Né? Então aqui é só pra gente jogar essa primeira camada de massa aqui por cima, pra tampar a parte que tá com a areia, a gente vai vir modelando, modelando mesmo depois. Então aqui na frente, para mim retirar essa peça aqui, que tá servindo para mim de apoio, o que que eu vou fazer? Não vou puxar ela para lá, porque senão a massa vai despencar.
E não vou puxar ela pra cima, porque senão a massa vai vir junto. Eu venho bem devagarzinho aqui, ó. E vou puxando ela pro lado. Aqui, ó, bem devagarzinho. Aqui, olha, vem puxando ela para o lado. Beleza? Aí ficou certinho aqui, ó. Não desmanchou, tá retinho aqui. Aí agora eu venho completando com a massa aqui nos cantos. Aqui, ó, tem que colocar com cuidado, justamente para a massa não ficar despencando. Porque a moldagem a gente vai vir fazendo depois. A gente vai só distribuir o concreto aqui por cima. Uma camadinha até generosa. Para tampar essa areia. Porque essa areia que a gente colocou aqui embaixo, ela vai servir para poder ser o furo da nossa jarra, onde a gente vai pôr a plantinha superior. Então, o que que acontece? Na hora que isso aqui estiver seco, a gente vai descartar essa areia e o vasinho aqui já vai ficar com furo. Nossa, mas agora ficou totalmente sem molde, sem modelo. Aí a gente vai modelar agora. A gente vem devagarzinho. Aqui, ó. Vem acertando aqui por cima. Por isso que essa massa aqui é bom que ela esteja um pouquinho mais mole. O que tiver de excesso, porque vai ter aqui, por exemplo, ó, tem um certo excesso, que é onde a gente vai fazer a dobrinha, aí a gente vai e tira. Pode ser uma camada muito fina, senão depois o vaso vai quebrar, tá? Então a gente vai moldando aqui, ó, conforme o formato que a gente quer dar para nossa jarra. Ah, mas isso vai grudar na parte de baixo porque já estava seca? Vai sim. Depois que a gente vai modelar daqui, a gente vai umedecer um pouquinho a massa com um jatozinho aqui de água, para que essa massa, os cantinhos, a parte de baixo aqui, fique mais ralinha, para ela incorporar na outra. Vamos deixar aí puxando aqui para ficar mais fácil para moldar. Enquanto isso, a gente vai colocar a massa aqui onde tá a xícara. Aqui, ó. Em volta aqui do nosso vasinho. Salpica a massa aqui. Agora, não tem problema essa massa vir aqui pro fundo, não. Tampar os buraquinhos, não. Que depois a gente vai refazer esses buracos depois que já tiver modeladinho aqui, tá? Então, aqui não tem problema tampar agora, não. O essencial aqui agora é a gente cobrir isso aqui com a massa. Aqui dentro, olha, não preciso colocar massa aqui dentro não. Mas na beiradinha é bom a gente colocar um pouquinho. Gosto de colocar até com a mão mesmo. Só pra poder tampar a beiradinha do vaso aqui, ó. Essa parte aqui a gente vai assentando até com a mão mesmo. Vamos deixar essa massa puxar aqui uns 10 minutinhos. E aí a gente termina de modelar aqui. Aqui agora a peça já tá moldada com a massa. Eu fiz as alças só com massa, não tem nada aqui embaixo, nem arame nem nada, não precisa. Aqui no fundo do vasinho, depois que eu terminei de moldar, eu usei um pincelzinho de pintura pra refazer os furinhos. E aqui embaixo também eu fiz um furinho aqui com a pontinha dessa faquinha. Eu vou virar pra vocês verem como que fica por dentro com a areia. Aqui, olha. Aí vai ficar assim a entrada.
Aqui são os furos da xícara e do vaso. Aí vai secar por mais 24 horas até a pintura. Bom, gente, aqui, depois da peça já seca, 24 horas depois, o que que eu fiz? Eu apliquei uma camada de impermeabilizante, que é uma massa de cimento, cal, cola e água. Quem não viu ainda o vídeo que eu fiz ensinando a fazer vaso de cimento e isopor, lá eu mostro fazendo essa massinha. Então, eu impermeabilizei com essa massinha, deixei secar por mais 24 horas, depois eu apliquei, como nessa primeira peça aqui, uma mão de tinta de parede branca. Depois que secou, umas 3 horas depois, eu vim e risquei o que eu vou pintar, mas isso aí fica a critério de vocês, a forma que vocês vão escolher pintar. Comecei a fazer a pintura. E assim a gente finaliza os nossos vasinhos. Vou mostrar pra vocês depois de seco, envernizado, que depois de seca a pintura eu passo uma camada de verniz líquido. E aí trago pra vocês verem a pintura. Esse modelinho redondo aqui, eu não mostrei pra vocês fazendo a parte de cima, porque é o mesmo processo da parte de baixo. Só que pra colocar aqui esses 3 vasinhos, eu utilizei como molde 3 copos descartáveis, daqueles de plástico. Ao invés de utilizar um vasinho como eu fiz aqui na xícara, eu peguei 3 copos descartáveis e usei pra moldar. Prontinho, gente, como eu tinha prometido. Aqui estão as peças já pintadas, envernizadas. Agora elas já estão prontas para lotar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham se inscrito, ativado o sininho de notificação. Um forte abraço e até o próximo vídeo.